Minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano, de câncer de pulmão, e meu pai biológico não está mais na minha vida. Ele, quando minha mãe faleceu, o uso de drogas do meu pai ficou muito ruim, e chegou ao ponto em que, quando eu tinha uns 2 anos, acho, eu já tinha relatórios do CPS. Quando minha mãe me teve, ela testou positivo para drogas, e então imediatamente fui tirada dela e colocada com meu pai. E depois de um tempo, eles ainda estavam morando juntos e tudo mais, mas eu estava sob a custódia dele. E quando eu tinha cerca de 1 ano e meio, ela faleceu. E conforme o tempo foi passando, meu pai começou a piorar no vício dele. Era quase como se ele fosse uma pessoa completamente diferente depois que ela faleceu. A metanfetamina era o principal problema, entende? Era apenas a dor de perder minha mãe. E ele começou a ficar muito agressivo. E eu me lembro de uma vez que ele ficou tão violento que nós fomos expulsos da casa onde morávamos. Quando eu tinha cerca de 3 anos, fomos expulsos e ficamos morando nas ruas por um tempo. Estávamos vasculhando lixeiras em busca de comida. Tenho memórias visuais disso, o que é estranho porque eu era tão pequena. Houve uma vez em que estávamos sentados em frente a uma loja de 99 centavos às umas 3 da manhã e uma pessoa aleatória apareceu e decidiu me pegar. E começou a correr comigo, correndo pela rua, e se aquela pessoa não tivesse parado e me deixado, eu não sei o que teria acontecido. Porque ele estava tão drogado que não se importava, e eventualmente, depois de um tempo nas ruas, nos mudamos para uma casa flutuante, e a maioria das minhas memórias de lá eram ficar sentada no deck superior chorando muito porque eu estava com muita fome e tão sobrecarregada e o que acontecia muito lá era que ele trazia prostitutas com frequência. Ele ia procurar prostitutas e as trazia para lá. E eu me lembro de ficar tampando os ouvidos o tempo todo, só tampando os ouvidos e não querendo escutar isso, não querendo escutar o que estava acontecendo, mas todos os diferentes tipos de abuso que ele fazia comigo, que era principalmente físico. Havia muitas coisas que eu não queria ver e não queria escutar. E houve abuso sexual de vez em quando, mas era principalmente físico. E acabei ficando sob a custódia dele até os 7 anos de idade. Você ia à escola? Sim, não regularmente. Eu tinha que ficar mudando de escola, porque eu ficava entre o CPS, lares adotivos e a casa do meu pai. Então eu mudava de escola, mas fiquei retida por 2 séries. Acho que foi tipo segunda e terceira série, mas fiquei retida. Então acabei me recuperando quando fiquei um pouco mais velha, pulando séries porque estava indo muito bem na escola. E quantos anos você tem agora? Faço 21 anos em uma semana. Então você ainda é jovem? Sim. Mas você descobriu em algum momento que você tem transtorno de personalidade borderline? Sim, eu tinha 17 anos, acho. E comecei a perceber que sempre tive esse problema com relacionamentos, seja namoro, amizades, seja o que for, que não consigo manter um relacionamento sólido. Sempre acabava em briga ou distanciamento ou algo assim, eu não conseguia manter o amor, amar alguém realmente próximo. À distância tudo bem, mas muito de perto não funcionava. Então finalmente fui a um psiquiatra e comecei a conversar com ele, e me diagnosticaram com TPB, TDAH e depressão. O que quer dizer é muito comum em pessoas que têm TPB. Elas geralmente não têm apenas um diagnóstico, e há vários fatores envolvidos. Mas acho que quanto mais você envelhece, mais você descobre sobre os problemas que tem, e foi isso que aconteceu pessoalmente comigo. Então, Que tipo de coisas você já passou? acho que eu sou atraída por pessoas que não são boas para mim. Acho que essa é a questão principal. Acho que eu tento encontrar pessoas e consertá-las. E eu não tenho nenhum exemplo do que é um relacionamento bom e estável, então demora. Demora muito tempo para eu entender alguém e eu não. Acho que me sinto atraída por pessoas que podem representar meu passado, seja abuso ou apenas problemas de raiva. Violência, e é porque é confortável para mim. Não é saudável, mas é mais confortável do que encontrar alguém e entender imediatamente: essa pessoa vai ser boa para você, ela vai te amar porque ela pode e quer, e eu nunca entendi isso. Isso provavelmente é. Uma das coisas mais difíceis para mim é que eu simplesmente não entendo que as pessoas podem te amar e não precisa haver consequências disso. Você já se apaixonou antes. Sim, isso é algo sobre mim. Eu amo as pessoas profundamente, mas por causa do meu TPB isso me faz dividir muito, o que significa que posso amá-las 100% e então eu percebo que assim que elas fazem uma coisa ou dizem algo, imediatamente muda. Para eu odeio essa pessoa. Eu não quero ficar perto dessa pessoa. E eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu quero conseguir amar alguém incondicionalmente.
e amá-las mesmo se cometerem erros. Mas por causa da intensidade com que sinto emoções, eu não consigo oferecer isso no momento. Talvez melhore, mas é difícil. E eu imagino que seria difícil encontrar um parceiro que entenda esse comportamento. Sim, ninguém entende, mas eu não culpo ninguém. Eu não culpo meu pai. Eu não culpo ninguém que me machucou. Porque as pessoas só podem amar até o ponto que elas aprenderam. E você não pode esperar que alguém ame alguém com todos esses problemas quando talvez elas tiveram. Problemas completamente diferentes crescendo ou nenhum problema. Elas nunca vão entender por que pequenas coisas te deixam com raiva. Ou porque eu posso acordar uma manhã e simplesmente estar com raiva sem motivo nenhum. E às vezes me sinto muito mal porque eu explodo. Eu explodo muito com as menores coisas e simplesmente estrago o resto do meu dia. Mas é algo que estou aprendendo a controlar. Existem medicamentos? Não há nada que trate transtorno de personalidade borderline diretamente. É como tratar os sintomas. Como muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline e depressão tomam Lexapro. Eu tentei isso e me fez sentir como um zumbi. Então me deram algo com uma dosagem maior, algo para aumentar a serotonina, porque isso é muito comum em pessoas com TPB. É que elas não têm os níveis corretos de serotonina no cérebro. Mas não há nada que trate diretamente, infelizmente. Já houve momentos em que as coisas melhoraram para você? Ou é que está sempre com você? É como ter um anjo na minha vida. É como ter um anjo e um demônio no seu ombro. O anjo, você realmente quer ser essa pessoa. E você realmente quer ser essa pessoa. E ser boa, mas está constantemente no fundo da minha mente. Está sempre lá, tipo, você deveria ficar com raiva. Você deveria se sentir triste, tipo, o tempo todo. Mas eu diria que os melhores momentos para mim são quando estou sozinha, porque não há nada que possa me fazer sentir que algo está errado se eu estou sozinha, além da minha própria cabeça. E isso é algo com que eu vivo todos os dias. Mesmo que eu não consiga controlar ou equilibrar, posso tentar melhorar com o tempo. Então, qual foi a pior coisa pela qual você passou? Por causa disso? Eu diria que perder meu relacionamento com minha mãe adotiva. Tipo, perder por um período de tempo porque eu fugi de casa por cerca de 2 meses. E bloqueei o número dela e simplesmente do nada arrumei minhas coisas e saí. Porque eu tinha 15, 16 anos, eu tinha minha carteira, tinha um carro e arrumei minhas coisas e simplesmente saí. Eu não disse nada pra ela, bloqueei ela em tudo, não disse nada pra ela. Ela mereceu isso? Não. Não, a culpa não foi dela, foi minha. Ah, Ela é agora, quero dizer, ela é como minha melhor amiga, mas na época e por alguns anos depois, era quase como morar numa casa com uma estranha, porque nós não conversávamos. Porque eu eventualmente voltei, mas eu fiz isso porque me sentia rejeitada. Não foi nada que ela fez. Era que eu estava tão na minha cabeça que não me sentia amada, mas eu era amada. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis. De ter esse transtorno é que você fica tão na sua própria cabeça, que às vezes você nem consegue ver a realidade. Pode ter uma sala cheia de pessoas. E se uma pessoa diz alguma coisa ou faz alguma coisa, isso pode fazer você pensar que todo mundo na sala te odeia. E é difícil. Minha prima, filha da irmã da minha mãe, como prima de sangue mesmo, também tinha TPB. E ela teve o outro aspecto disso, onde ela se envolveu muito pesadamente com drogas. E ela morreu quando tinha 16 anos de uma overdose de heroína. E a última coisa que ela escreveu uma carta grande para todo mundo. E a última coisa que ela disse nela, que ressoa comigo todos os dias é: eu queria que vocês pudessem ver como eu estou na minha cabeça, para que vocês entendessem por que eu não queria estar aqui. E eu acho que agora, ficando mais velha, eu estou começando a ver exatamente isso. Você fica tão na sua cabeça que nem consegue viver sua vida. Essa era sua prima que é parente de sangue? Ela é parente de sangue, sim? Então pode ter sido algo que você herdou? Provavelmente. Eu diria que sim. Minha mãe era o mesmo tipo de padrão onde ela pularia de coisas, ela pularia de parceiros, ela pularia de empregos e é tão comum quando você tem certos problemas, ter certas dificuldades para lidar. Ela, na verdade, estava trabalhando como... Ela era uma das técnicas principais numa concessionária trabalhando em carros e ela estava ganhando muito dinheiro. Isso foi logo antes dela engravidar de mim. Ela estava ganhando muito, muito dinheiro mesmo. E eu me lembro de quando me contaram a história. Um dia ela simplesmente nunca voltou e escolheu perder sua casa, perder seu carro, perder tudo simplesmente. E não havia nenhum raciocínio, nenhuma lógica por trás disso. E eu acho que isso é uma grande parte do motivo de eu ter isso, porque eu acho que ela tinha isso e ninguém se importou o suficiente para perguntar por que ela tinha os problemas que tinha. Sabe, saúde mental é mais discutida agora no mundo em que vivemos.
é mais prevalente, é mais cuidada, mas ainda não é compreendida. Seja lá o que você tem, quaisquer problemas que você tenha ou trauma, as pessoas não. Elas nunca vão entender. Se elas não viveram isso, elas podem ter empatia, mas não entendem e nunca vão entender. TPB vai ser muito difícil para sua família e amigos e relacionamentos. Minha mãe, na verdade, nem sabe que eu fui diagnosticada. Ela nem sabe. Eu escolho não contar para ela. Não porque eu não quero que ela saiba, mas eu só não quero que ela tenha o estresse de ficar tipo, tem algo errado com minha filha. Como muitos pais ficam. Assim. Isso te ajudaria. Isso ajudaria a explicar seu comportamento. É. Na mente dela. Provavelmente ajudaria. Porque eu sou muito. Eu simplesmente reajo a qualquer coisa que eu quero fazer. Se eu quero ir às compras e comprar $300 em roupas, mas eu sei que tenho contas para pagar, eu ainda vou fazer isso. Se eu quero impulsivamente, tipo, sair e trocar meu carro e comprar um novo, eu já fiz isso 2 vezes. Eu vou ter um carro por, 3 meses e daí eu vou ficar, e daí só vou e entro numa prestação de carro maior ou me endivido mais ou muito. Impulsiva, muito impulsiva. E eu acho que isso afeta as pessoas ao meu redor. É uma droga. Do que você tem medo? Do que você se preocupa? Eu acho que tenho mais medo de acabar sozinha, em todos os aspectos, só porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu amo as pessoas. Eu realmente amo. Eu amo as pessoas como ninguém mais. Mas quando te amo, é mais fácil pra mim mostrar-te o meu lado ruim. E não necessariamente ruim, mas os meus problemas. Se tenho muitos sentimentos por ti, isso sai porque tenho muito medo de te perder. Acho que esse é o meu maior medo, é que eu simplesmente não quero ficar tão sozinha porque ninguém consegue lidar comigo. E a única maneira de resolver isso é tentar trabalhar em mim mesma, acho eu. Então o teu comportamento vai afastar o teu parceiro. Mesmo que isso seja a última coisa que queres. Sim. Já tive amigos, como um dos meus melhores amigos do secundário, ele, sabes, acho que éramos tão próximos. Éramos muito próximos e ele estava sempre ali para mim. Ele era um dos meus melhores amigos e acho que ele simplesmente se fartou disso. Os teus amigos percebem que és assim e trabalham contigo. Ou toleram isso ou simplesmente te ajudam a superar. A questão é, sinto que essa é a parte mais difícil, é que não sinto que ninguém seja realmente meu amigo. Então escolho não falar sobre isso. Sentir que não és desejada é tão comum para mim. Eu não escolho ficar muito próxima das pessoas. Então é quase como se o teu TPL trabalhasse contra ti e quase sabotasse os teus relacionamentos. Na tua vida. Sim. Mesmo que estejas a tentar ser uma amiga melhor, uma parceira melhor, é uma pessoa completamente diferente. Eu sou a Grace e esta pessoa na minha cabeça, que faz tudo o negativo e sabota as coisas. Odeio essa pessoa. E isso faz-me odiar-me a mim mesma. É como ter um demônio no ombro. Sim. Outra, acho que a maior luta além dos relacionamentos comigo é imagem pessoal. Autoimagem e simplesmente insegurança. Desenvolvi um distúrbio alimentar bastante grave, há cerca de 2 anos. E depois de cerca de 6 meses comecei a perder peso por causa disso. E num ano e meio perdi 42 quilos. Eu estava muito, muito infeliz. Sentia-se como algo que eu podia controlar sobre mim mesma, porque a minha cabeça não consigo controlar. Então eu podia controlar o aspecto físico, mas não ajudou porque mesmo agora, perdendo todo esse peso, estou aqui e não estou feliz. Acho que o maior problema é que não importa. O que vejo no espelho, nunca vou ficar feliz com isso. E essa é uma das coisas mais difíceis. Que emoções tens tipicamente? Quais são as mais comuns para ti? É raiva? É depressão? Ansiedade? Ansiedade, eu diria que é a mais comum o dia todo, o dia todo. E fico bastante abalada. Facilmente por coisas, mas é mais sobre coisas que não estão a acontecer. Penso tanto que estou ansiosa sobre algo que vai acontecer daqui a uma semana, ou pode nem sequer acontecer, e fico com raiva muito rapidamente. É raiva explosiva. Não é como silenciosa. Eu simplesmente explodo e estou tão na minha cabeça que a pessoa sentada, ao meu lado, quem quer que seja, nem vai saber que há algo errado até eu explodir. E depois simplesmente acham que és doida. Sim, mas é algo em que melhorei. Melhorei na comunicação. E dizer, ei, isto não é confortável para mim, ou isto vai deixar-me um pouco chateada. E não espero que as pessoas, não é responsabilidade de ninguém fazer-me sentir confortável, mas sinto que se alguém te ama, pode ser compreensivo. Mas os meus problemas não são
responsabilidade de mais ninguém. Sinto que não consigo controlar os meus pensamentos e não consigo controlar as minhas ações. Mas por outro lado, de forma positiva, eu sinto que posso. Isso me levou a ser mais, simplesmente vá em frente, vá atrás, esse tipo de coisa. Eu sempre trabalhei muito duro. Você conseguiu manter empregos? Sim. Mas depois de um certo tempo, eu simplesmente me canso. Fico não interessada e vou para a mesma área. Eu sou mecânica, sou certificada pela ASC. Construí e vendi carros. E essa é minha paixão, e vou continuar na indústria. E atualmente sou gerente em vendas de peças porque estou tentando comprar minha própria oficina, mas é como se eu saltasse de diferentes lojas de peças e diferentes concessionárias e isso não está me dando estabilidade. Sou muito ruim em manter estabilidade porque fica muito chato para mim, mas isso me motiva a ir atrás do que quero. Existem aspectos positivos nisso no TPB? Acho que esse seria o principal e acho que é diferente para cada pessoa, mas para mim, esse saltar de uma coisa para outra é ruim em alguns aspectos, mas se você quer ter várias experiências diferentes e vários trabalhos diferentes, áreas e campos de trabalho, acho que isso é uma coisa boa. Acho que um ponto positivo é que eu amo as pessoas muito profundamente também. Como eu disse, acho que o amor fica muito mais forte quando você tem muito mais medo de perder a coisa que você ama, mas pode ser sufocante. Se você pudesse ter escolhido ao nascer ter TPB ou não, parece que você provavelmente nasceu com isso, você teria escolhido não ter? Eu não desejaria isso para ninguém porque você pode ser feliz, mas é muito instável. Acho que nunca tive uma semana, pelo menos nos últimos anos. Uma semana parece muito tempo para passar sem ter um colapso. Ficar sobrecarregada e ter um colapso, isso te despedaça, e você ainda tem que se levantar, ainda tem que ir trabalhar, ainda tem que fazer coisas de pessoas normais, mas você não se sente normal. Drogas não fazem parte da sua vida? Não. Quer dizer, maconha está em todo lugar. Quer dizer, eu fumo de vez em quando, mas não faço nada assim. Nada demais. Não faço nada demais. Já experimentei coisas, mas acho que esse pode ser outro ponto positivo do TPB. Eu experimento, me entedio e não faço de novo. Então é meio que esse é um ponto positivo, eu acho. Mas você sente que isso é algo com que você nasceu? Não foi por causa da sua infância difícil, perdendo sua mãe e seu pai para as drogas? Não sei. Não tenho certeza. Quer dizer, porque minha mãe tinha as mesmas características e padrões que eu começo a ver agora, possivelmente. Eu posso ter nascido com isso, mas também acho que na intensidade que tenho pode ter sido um pouco influenciado e intensificado pelo meu passado. O estresse que você passou quando criança, provavelmente. Sim, eu fui abusada quando criança, tive adultos. Vários adultos em quem confiei muito, quebrar meu coração e minha confiança e em todos os aspectos diferentes, simplesmente sumir e fazer coisas que adultos deveriam saber, que vão arruinar alguém quando crescer. Sim. Mas quero dizer, no fim das contas, acho que é algo com que nasci e preciso aprender a viver com isso porque eu sei que até 10% das pessoas com TPB, fiz muita pesquisa sobre isso só para tentar entender minha própria cabeça e até 10% das pessoas diagnosticadas com TPB cometem suicídio. E eu entendo isso. Eu entendo. Eu tentei, sim. Mas não consegui continuar com isso justamente porque amo a vida tanto quanto amo. Eu amo a vida. Só não me amo. Então acho que é algo que realmente quero aprender a lidar e não desistir porque muitas pessoas é tão difícil que elas sentem que têm que desistir e é uma coisa triste. Qual você diria que é a lição mais importante que aprendeu com tudo isso? É muito mais fácil deixar as coisas para lá do que deixá-las te consumir. Porque especialmente comigo, eu fico com algo na cabeça e isso fica remoendo. E remoendo até eu não conseguir mais aguentar. Eu acho que deixar as coisas para lá e perdoar as pessoas por coisas que no final das contas não foram culpa delas é fundamental. Tudo bem, Grace. Muito obrigado por compartilhar sua história. É. E eu te desejo toda a sorte do mundo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.